Então, o objetivo dessa live é nós falarmos lá porque tem muitos profissionais que eles são muito competentes tecnicamente, são pessoas que estudam, fazem cursos, fazem certificações, mas essas pessoas ficam travadas ali na sua carreira. Eu falo isso porque nos últimos tempos eu tenho conversado com várias pessoas aqui da área de TI e eu vejo que tem pessoas muito boas, né, que estão aí há anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos trabalhando ali na mesma função e infelizmente a pessoa não evolui na questão de salário, sabe? Então, a maioria dos profissionais que eu tenho conversado estão aí nessa faixa aí de R$ 7.000, R$ 8.000. Aí eu comecei a me pensar o porquê, né, o que está acontecendo, né? Por que as pessoas não conseguem evoluir na sua carreira, né? Assim como eu consegui crescer na minha. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Viana, eu sou especialista em infraestrutura, eu sou CCIE, tirei CCIE em 2019 lá na Bélgica, e trabalho com TI há mais de 25 anos. Isso eu trabalhei em empresas multinacionais, grandes empresas, prestei serviço para a Vale, prestei serviço aí, trabalhei na British Telecom, onde a gente era responsável pelo contrato da Fiat Global, então eu era responsável aqui por Latam, toda a parte ali de MPLS, internet. Fiquei ali 9 anos ali trabalhando na British Telecom, foi uma escola para mim, foi muito bom ter trabalhado lá. Aprendi muito, cresci como pessoa, eu cresci como profissional, e de um tempo para cá eu resolvi estar ajudando outros profissionais para que possam também crescer na carreira e ganhar 50% a mais. O que eu quero dizer com isso? Se hoje você ganha R$ 8.000, é bem possível que nos próximos meses, de 6 a 1 ano, você já consiga ir para um salário de R$ 12.000. Se você já ganha R$ 12.000, é bem possível que você passe a ganhar R$ 20.000. Evidente que isso não é da noite para o dia. Isso é um plano estratégico, né? Você vai trabalhando, você vai se qualificando. Só que eu vejo que a maioria das pessoas, elas não tem um plano de carreira. Então isso, né, que impede elas ali de crescer. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer plano, qualquer coisa resolve, não é verdade? Então você precisa ter um plano aí de carreira. Mas não foi só isso o que causou, né, para mim conseguir crescer na carreira, e hoje eu faturo aí por volta de R$ 30.000 por mês. Para muitas pessoas isso é pouco, para outras é muito, mas eu creio assim, que se eu conseguir, você consegue também. Você é bom tecnicamente, mas continua travado na carreira. É aquilo que eu já estava falando, né? Não basta você ser bom tecnicamente, ser aquela pessoa esforçada, estudiosa. Não é só isso. Isso é que a gente fala de hard skill. Para você crescer na carreira, você precisa de soft skill. E isso nós vamos falar um pouco mais aí ao decorrer da nossa aula de hoje. Então, você estuda, você é uma pessoa esforçada, trabalha muito, mas nada muda. Passa ano após ano, tem pessoas que estão há 5 anos na mesma função. E por que isso acontece? Por que a pessoa não cresce? E o pior, a gente tem uma sensação, né, assim, de esforçar muito e não sair do lugar. Você já sentiu isso? Eu já passei por isso. De trabalhar a duro, tá ali me esforçando, tá aprendendo novas tecnologias, né? Mas o reconhecimento, né, que é um crescimento ali salarial, e não somente salarial, mas também ali de carreira, né? Eu não sei você, eu fico incomodado. Se eu ficar muitos anos fazendo a mesma coisa, eu sinto ali que eu poderia ter crescido, né? Então, eu gosto assim de novos desafios. Ao longo da minha carreira, né, eu passei por várias empresas e toda vez que eu mudava de emprego, era um novo desafio, e isso me fazia crescer, né? Me tirava da zona de conforto, né? Então, muitas pessoas ficam ali confortáveis, já conhecem o trabalho. Você muda de emprego, por mais que você seja muito bom tecnicamente, você vai ter que aprender os processos, vai ter que conhecer as pessoas, né? E cada empresa tem uma cultura, tem uma forma de trabalhar diferente. Então não basta apenas você saber tecnologia, mas você tem que ser aquela pessoa que está disposta a aprender, né, que tem a humildade, né, de você entrar numa empresa,
procurar aprender o que ele trabalha, procurar entender qual que é a cultura da empresa, né? Cada empresa tem uma forma de trabalhar diferente, né? Para que você possa se adaptar. A gente costuma brincar e falar de forma assim mais coloquial, né? Você dança conforme a música, né? Então, cada empresa, ela é diferente. Mas é uma sensação ruim. Eu já passei por isso. Você é uma pessoa que se esforça, trabalha muito, e na área de TI a gente vira à noite, né? Geralmente as migrações são de madrugada, são no final de semana, e, e aí passando para ano a gente não vê aquele retorno, né? Eu quero dizer para você que o problema não é você. Por muito tempo, eu pensei que eu tinha uma crença limitante. Eu pensava que eu não era muito inteligente, eu não era bom o suficiente. Se for analisar, o meu primeiro segundo grau, eu era um aluno mediano. Eu não era o mais inteligente, mas também não cheguei a repetir de ano. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você é que o problema não é você. Eu acredito em você. A primeira pessoa que tem que acreditar é em você mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, das pessoas, né, sei lá, seus pais, seus amigos não acreditarem em você. Eu, quando tinha 13 anos de idade, eu me lembro até hoje. Como eu não tinha, assim, uma maturidade, eu estudava à noite, chegava e ficava vendo televisão ali até de madrugada. Então, o que acontecia? Eu acordava tarde. Eu lembro que um vizinho falou com minha mãe: você está perdida. O Juliano não vai dar nada na vida. Então, tinha pessoas que não acreditavam, né? Que eu poderia ser alguém na vida. E hoje, eu sou muito grato a Deus. Eu tenho uma boa condição de vida. Moro aqui na minha casa própria, tenho um bom carro, né? Já fui para os Estados Unidos, fiz a formação na Bélgica. Minhas filhas estudam em colégio particular. Mas eu falo isso não para me engrandecer, não quero contar vantagem, me gloriar, não. Eu quero te inspirar, que você também pode crescer. Geralmente, quando a gente é jovem, o problema que leva as pessoas a não crescer na carreira, né? Muitos focam ali só em estudar, em fazer uma pós-graduação, em fazer outra, né, certificações. Mas um dos problemas que eu vejo é a falta de posicionamento. As pessoas não sabem se posicionar. E ali, infelizmente, elas não conseguem crescer. Você não é visto, né? Você não é percebido ali como alguma pessoa que pode assumir projetos mais complexos, mais críticos. Você fica fazendo aí só o básico, né? Eu não me sinto... Eu sempre tenho isso comigo. Eu não me acho nem melhor nem pior. Mas eu gosto, sim, de crescer, de pegar novos desafios, aprender novas tecnologias. Quando você pega um projeto e implementa, né, dá aquela satisfação, você olha assim e fala, caramba, foi difícil, mas eu consegui, com esforço, né, acreditando, batalhando. Então eu olho para trás e me dá essa satisfação. Mas para isso, para você assumir novos desafios e crescer na carreira, você precisa saber se posicionar. É aquilo que nós falamos, assim, você saber vender o seu peixe. Né? Não adianta você ser muito bom se você não sabe comunicar, você não sabe conversar, você não tem confiança para conversar com o seu gestor, para conversar com os clientes. Eu costumo falar que hoje em dia eu sou muito bom em entrevistas. E tem pessoas ali que ficam nervosas, não sabem se posicionar. Na entrevista, por exemplo, eu sempre prezo por você ser íntegro, né? Tem pessoas que mentem a entrevista falando que sabe alguma habilidade e não sabe, mas aí, infelizmente, uma hora a conta chega, né? Eu lembro de um colega nosso, eu vi o currículo dele e eu falei assim, peraí, esse currículo não é dele, é de outra pessoa, que no currículo ele mentia no currículo. Eu olhava assim, parecia o cara. Eu falei, nossa, esse cara participou de projetos complexos, fazia chover. E aconteceu desse colega, a gente mudou de empresa e ele foi trabalhar na mesma empresa que eu estava trabalhando. Como ele falou que fazia, acontecia, o pessoal deu para ele um projeto para ele implementar. Ele tinha que configurar um Firewall que iria conectar com a rede da Vale. Eles tinham ganhado o projeto ali, contrato de LAN. Só para você ter ideia, a Vale do Rio Doce tem mais de 4.000 suítes Cisco, espalhadas aí pelo Brasil, na Suíça, na China. Então a gente dava suporte. Mas para fazer essa conexão, né, para que a rede da empresa pudesse conectar, né,
via VPN ali com a rede da Vale, a gente poder administrar e monitorar, precisava fazer essa conexão com o Fire, né, e conectar com a rede. Tinha toda aquela configuração de NAT, né, para não ter um overlap. Deram para ele uma topologia e deram para ele o equipamento. No currículo dele falava que ele já tinha participado de projetos complexos, então eu falei assim, então esse cara vai dar conta. Ele ficou ali 2 horas, ele coçava a cabeça, ficava andando de um lado para o outro, até ele chegar e falar, realmente eu não dou conta de implementar. E acabou que eles colocaram ele para fazer microinformática, né? Olhar ali, ele acabou saindo da empresa. Então, o que eu vejo com isso? Nunca vale a pena você mentir numa entrevista de emprego. Então, por isso que eu falo aqui que as pessoas não sabem se posicionar. Tem gente que se posiciona da forma errada, mentindo. Na entrevista, eu passo a contar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sei, eu falo, realmente assim, eu não sei, eu tenho só conhecimento teórico, porque assim, se você é contratado para fazer a função, eu vou te dar um exemplo assim, diferente de TI. Se você fosse um jogador de futebol, e você falasse, eu sou atacante, eu sei fazer gol, aí o time te contrata, e você é um perna de pau, você não faz gol, o que vai acontecer? Você vai acabar sendo, né, demitido, né? Você vai acabar sendo vendido, vai acabar ficando no banco de reservas ali. É verdade? Você falou que era uma coisa e você não é. Então não é assim, né, que você vai crescer na sua carreira mentindo ali. Então a gente tem que aprender a se posicionar não somente assim em entrevista, mas dentro da empresa também. Né? Então a gente tem que aprender a se posicionar não somente assim em entrevista, mas dentro da empresa também. Né? Você tem que aprender a ter aquela postura de liderança, mesmo você não tendo cargo de líder. Eu tenho essa função hoje, agir como líder. Como que é o líder? Ele assume a responsabilidade, é aquela pessoa que ele não fica reclamando, ele não fica se justificando, e ele procura sempre estar aprendendo e ajudando as pessoas. Ele procura entregar, né, a gente chama over delivery, né, entregar mais do que foi contratado. Essa é a postura do líder, né? São essas pessoas, são esses profissionais que crescem na carreira, né? Então tem uma diferença aqui de 2 profissionais. É aquele que é operacional, é aquele que é estratégico. Eu até falei um pouquinho aqui anteriormente, né? O profissional, ele apenas executa, né, aquilo que é mandado. Ele vive pagando incêndio, né, atendendo chamado, mas infelizmente ele não consegue demonstrar o seu valor. Ele fica ali, você é contratado ali para fazer aquilo, e vai ficar fazendo sempre aquilo. Você não vai ter outras oportunidades de crescer na empresa. E eu digo não só de salário, porque se você está na empresa, você consegue mostrar para o seu gestor o seu valor, que você é uma pessoa, né, está disposta a aprender novas coisas, você vai se esforçar, você não tem medo, né, você quer sair da sua zona de conforto, pode ser que você não tenha aumento de salário hoje, mas se você acumular no seu currículo novas experiências, projetos que você trabalhou e implementou, futuramente, né, se você não for reconhecido na empresa que você está, você vai ser reconhecido em outra empresa. Isso aconteceu comigo várias vezes, mas tudo, né, foi uma construção. Eu fui tendo a oportunidade, né, de participar de projetos, fui agregando ali o meu conhecimento. E algumas vezes eu fui promovido na empresa que eu estava e outras vezes eu fui contratado para ganhar bem mais, algumas vezes 50% e outras vezes até 100%. Era em 2012, eu me lembro até hoje, eu trabalhava numa empresa, eu já tinha trabalhado em outra empresa e eu recebi a ligação do meu ex-chefe perguntando onde que eu estava trabalhando, ele me chamando para trabalhar com ele novamente. E ali, né, uma coisa importante é você aprender a negociar salário. Eu pedi naquele momento o dobro do salário que eu ganhava hoje e consegui. Isso foi uma coisa muito importante para mim, né? Foi nessa oportunidade que eu consegui quitar o meu apartamento. Eu tinha já um apartamento financiado em 20 anos, mas como eu consegui dobrar de salário, eu consegui quitar aquele apartamento em 3 anos e meio. Então, por isso que, para mim, é importante você aprender não somente a questão de carreira, a questão de tecnologia, mas você aprender também a gerir o seu dinheiro. Eu, nos últimos 15 anos, eu fiz vários cursos ali de finanças. Então, esse é um conhecimento que eu posso também estar ajudando ali as pessoas que precisarem e quiserem aprender ali comigo. Então, nós temos hoje, né, nós temos 2 tipos de profissionais.
aquele que é operacional, só fica na operação, só fica fazendo aquele trabalho ali, ele está confortável, ele não quer aprender novas coisas, porque assim, ganhar bem todo mundo quer, quem não quer, né, ter um bom salário, mas para isso você vai ter que se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje, vai ter que aprender novas habilidades, você vai ter que colocar sua bunda na cadeira e estudar. E é claro, se desenvolver a questão de comunicação, questão de liderança, questão de posicionamento, tudo isso vai ser importante você desenvolver. Porque tem pessoas que são muito bons tecnicamente, é o que eu já falei, mas a pessoa não sabe trabalhar em equipe, não sabe conversar direito ali com o seu gestor, conversar com o cliente. Muitas vezes você tem que participar numa reunião com o cliente, você tem que saber defender o projeto, entender a necessidade do cliente, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter clareza. Tudo isso, né, se você quiser chegar ao topo, à elite, né, na carreira. Então, não somente a parte técnica, né, mas você precisa desenvolver essas outras habilidades também. Vou te dar uma analogia aqui, pensa nisso, a diferença do pedreiro e engenheiro. Aqui eu estou dando esse exemplo, né, não estou desfazendo do pedreiro nem do engenheiro de forma alguma, né, são trabalhos que são dignos, né, honestos, né, mas só para te dar um exemplo ali, para você entender ali, o pedreiro, ele geralmente é a pessoa que executa, né, mas o engenheiro não, é aquele que projeta, aquele que define a solução, né, e por isso, né, o engenheiro ele ganha mais, não é verdade? Muito mais que um pedreiro. Além de ele ter estudado, mas ele é a pessoa que pensa em solução, e não somente executa, né? O pedreiro, é claro, ele tem que ser bom profissional para as coisas que tem, né? Ele tem que ser bom tecnicamente na área dele, tem. Mas o engenheiro, ele estudou a questão de fundação, ele sabe projetar a questão de peso, né? Para que, se a pessoa construir ali um prédio, né, não venha a cair, né? Ele vai saber projetar ali o alicerce, né? Então, a diferença, né? É a mesma coisa do mecânico e do engenheiro, né? Aquele que projeta o carro e aquele que conserta o carro. Então, o engenheiro, ele ganha muito mais, ele é muito mais valorizado. Evidente, ele é um profissional qualificado, mais qualificado. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Você tem que querer chegar no topo, ser um profissional ali de elite ali no seu trabalho. Então, um ciclo invisível, a pessoa, ela estuda, ela trabalha, né? Infelizmente, ela não cresce, né? A gente fica habituado ali. Tem pessoas que estão no piloto automático. Não sei se você já ouviu a questão que a pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo para ganhar dinheiro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não tem tempo de sentar e de definir um plano, de definir uma estratégia de carreira. Ela fica ali apagando incêndio, trabalhando muito, estudando, e infelizmente em algum momento ela vai sentir uma frustração. Ela vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, o que eu estou fazendo errado, né? Por que eu não estou crescendo, não estou sendo reconhecido aqui nessa empresa? É aquilo que eu acabei de falar, né? É aquele ciclo, aquele sentimento de frustração, né? Aí o que a pessoa pensa? Vou estudar mais, vou fazer mais uma pós-graduação. Quando as pessoas têm 2, 3 pós-graduação, vou fazer mais uma certificação. Então a pessoa fica nesse ciclo, nesse loop ali. Mas ela não vê que ela precisa desenvolver outras habilidades, não somente, é importante, sim, você estudar a tecnologia, fazer certificação, né? Eu mesmo sou prova disso, mas você precisa desenvolver outras habilidades. Se fosse isso verdade, né, seria quanto mais conhecimento técnico, mais crescimento você teria na carreira. Mas não é isso que acontece na realidade. No mundo real, não é isso. Eu vejo pessoas ali muito preparadas, né, bem capacitadas, colegas meus de faculdade. Às vezes, quando eu tenho oportunidade ali de ver o currículo, às vezes pede alguma indicação de emprego, manda o currículo para mim, eu vejo, caramba, uma pessoa estudou, dedicada, fez vários cursos, né, tá sempre ali se atualizando. É importante, né? A gente que está na área de TI, a gente não para, né? Tecnologia, a cada dia sai coisas novas. Aquela pessoa que para no tempo, ela fica para trás. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, aprendendo novas coisas, mas não somente conhecimento em tecnologia. Não pode acontecer que você vai ficar ali 15 anos da sua vida
e ganhando ali um terço que você poderia estar ganhando. Não é? Eu vejo hoje que a minoria dos funcionários que conseguem chegar ao salário de 20 mil, por que isso? Né? É aquilo que eu falei, né? Quem não aparece, não cresce. Se você não sabe ali se demonstrar valor, você não sabe conversar com os clientes, você não sabe ali conversar com o seu chefe, se você não sabe ali mostrar o seu valor, né, que você está se esforçando, não sabe vender, né? As pessoas geralmente têm aquele preconceito ali com vendas, né? As pessoas acham que o vendedor é aquela pessoa que não estudou e por isso ele vai vender. Então as pessoas veem isso de uma forma pejorativa. Mas as pessoas que são CLT, elas também estão se vendendo, elas estão vendendo a sua hora, o seu tempo. Quando você faz uma entrevista, você está se vendendo, o seu currículo, o seu conhecimento. E aquelas pessoas que sabem se vender mais são as que mais ganham. Por isso que você vê que tem gente que é menos qualificado que você, é menos competente que você e ganha mais que você. Mas por quê? Porque ele sabe se vender. Ele tem uma boa comunicação. Então isso é muito importante você aprender e se desenvolver, né? Para que você venha ter resultado, né? É mais justo, né? Se você é uma pessoa que estuda tanto, se esforça, trabalha tanto, mais que justo você ser reconhecido, você crescer, verdade? Mas então, o que fazer, né? A gente vê esse rapaz aqui, tem duas opções para seguir, né? Eu já tive neste lugar, já senti perdido, sabia o que fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa que estava estudando, me dedicando, mas eu olhava assim, o que está faltando na minha carreira? O que eu devo fazer para mim crescer, né? E chegar no salário ali, né, que a gente deseja, né? Que a gente sonha. A virada, ela acontece aqui. Ó. Primeira coisa, na mentalidade. Hoje eu sou uma pessoa que estudo muito sobre mentalidade. Muitas vezes a gente tem uma crença limitante. Eu tinha uma crença limitante. Antes de fazer o CCIE, eu pensava que não era para mim, que eu não era tão inteligente, que eu não tinha tanta disciplina. Eu conversando com os colegas que chegaram, né, ao CCIE, eles me contavam, né? Ah, eu ia dormir 3:30 da manhã e 8 horas eu acordava para ir trabalhar. Ah, eu desenvolvi uma úlcera. Eu ficava só tomando café para conseguir manter acordado. Ah, eu estudava ali 20 horas por semana. Para você que trabalha o dia inteiro, né? 8 às 5, de 8 às 6, chega em casa cansado, ainda estudar 3, 4 horas. Final de semana, no sábado, eu estudava 10 horas. Eu ia para o escritório, eu não trabalhava sábado, e eu pedi permissão da empresa para poder ir para o escritório para que eu pudesse dedicar ao estudo. Porque em casa tinha várias distrações, tinha minha filha pequena, queria brincar comigo, mas eu sabia que se eu quisesse crescer na carreira, eu ia ter que dar um gás, eu ia ter que me esforçar. E se eu quisesse passar no CCIE, que é uma prova de 8 horas de laboratório, uma prova prática, né? Você configura lá mais de 30 roteadores, você recebe um projeto de 120 páginas, você tem que ler ali o projeto, entender o que eles estão pedindo, você tem 8 horas para implementar isso, eu sabia que eu ia ter que me esforçar. E ali eu fazia isso, no sábado eu ia para o escritório, chegava lá por volta de 7 da manhã, ficava lá até 8 da noite, 9 da noite, estudando ali, não é ali rolando tela, vendo internet, vendo vídeo, não, é estudando mesmo. Levava minha marmita, levava um lanche, nem saía para almoçar nem nada, né? Fazia um horário de almoço ali para descansar um pouquinho e ó, estudando e valeu a pena, valeu muito a pena. Mas a promoção, ela não veio de imediato pelo fato que eu tinha o CCR, não. Demorou ali uns 2, 3 anos ali para mim conseguir ali crescer na carreira. É por isso que eu estou falando aqui nessa live, né? Não basta somente a certificação, ela é importante, né? Se você não tem certificação é mais difícil ainda, mas você precisa da primeira mentalidade e do segundo posicionamento, né? E a terceira pilar é a direção. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe onde você quer ser daqui a 5 anos? Onde você quer estar? A maioria das pessoas não sabe responder isso, porque elas nem param para pensar isso, onde elas querem chegar. Elas simplesmente acordam de manhã, vão para o trabalho, saem do trabalho, às vezes ela faz a certificação, que ela pensa assim, nossa, eu preciso ganhar mais. Eu gostaria de comprar um carro dos sonhos, gostaria de viajar, gostaria de comprar minha casa, e o salário que eu ganho não é o suficiente. Então a pessoa pensa, pô, caramba, qual que é a primeira coisa que você pensa?
em estudar mais, fazer uma qualificação. Mas sem esses 3 pilares, que é a mentalidade, o posicionamento e a direção, você vai ficar ali patinando ali. Você não vai crescer, você não vai chegar tão longe onde você poderia chegar. E uma coisa que eu penso, a nossa vida, assim, a Bíblia fala, né, a nossa vida aqui é passageira, né? E os anos passam. Hoje mesmo eu estou com 46 anos. Né? Não sei quantos anos você tem hoje, mas o momento de você dar um gás, de crescer na carreira, é enquanto você ainda tem energia para isso. Você vai ficando mais velho, você vai perdendo energia, né? Então, enquanto você é novo, né, corre atrás dos seus sonhos. Sonhe. Muitas pessoas não têm um sonho. Não adianta você viver só para trabalhar, né? Não. A gente não trabalha para viver, né? A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. O meu trabalho é para ele bancar a vida que eu quero ter, não o contrário, né? Então, tudo isso é muito importante. Na área de TI, a gente vê muitas pessoas ali se divorciando, perdendo família. Por que isso? Porque a pessoa fica ali trabalhando muito. Às vezes, colega meu trabalhou em 2 empregos, fazendo bico, fazendo tanta coisa. Por isso que a minha promessa é você crescer na carreira, ganhar 50% a mais sem trabalhar mais. Porque, assim, para mim não faz sentido. Eu já trabalhei em empresas que eu vivia viajando, trabalhava muito, fazia muito hora extra. Hoje eu não quero isso para mim. Eu quero, assim, trabalhar, mas quero ter tempo ali para dedicar à minha família, poder passear, né, com a minha família, poder fazer uma viagem, eu poder... E outra coisa que eu tenho hoje, a gente vê que hoje, né, depois da pandemia, na pandemia todo mundo fica trabalhando em home office. A gente vê hoje um movimento contrário, as empresas exigindo que você volte a trabalhar presencial. Não é verdade? Mas, infelizmente, né, não tinha necessidade. Né? A gente viu que na pandemia provou que as pessoas conseguem produzir da mesma forma trabalhando de casa, se você quiser. Tem gente que prefere ir no escritório. Hoje eu trabalho de casa. Mas por que isso? Mesmo que as empresas estão querendo que os profissionais voltem a trabalhar no escritório, porque hoje tem uma demanda no mercado de profissionais qualificados e eles não conseguem achar para contratar. Então eles acabam sendo obrigados a contratar pessoas de outros estados. A empresa que eu presto serviço para um banco, um grande banco, ele está em São Paulo. A preferência deles era contratar pessoas ali que moram em São Paulo. Mas como eles não conseguem contratar CCIS, pessoas qualificadas em São Paulo, eles começaram a abrir exceção, contratar pessoas de outro estado. Então, hoje eu tenho esse privilégio de poder trabalhar de casa. E ali eu posso levar minha filha na escola, levar na natação, eu posso almoçar, jantar com elas, ver elas crescendo ali. Então, isso para mim não tem preço. Então, se esse for o seu sonho, seu desejo, né, você também pode. Eu não me considero assim a pessoa especial, mais inteligente. Eu sou uma pessoa esforçada. Isso eu sou. Na escola eu não era o mais inteligente. Talvez você esteja pensando, né? Será que isso funciona para mim? Eu quero dizer que funciona. Funciona. É totalmente replicável, né? Se uma pessoa assim como eu, que vim da periferia, vim de família simples, né? Meus pais tinham quinta série. Eu vim de um bairro que a maioria dos meus colegas ali de infância, de primeiro e segundo grau, muitos deles já não estão vivos. Infelizmente foram mortos ali, entraram no tráfico, no roubo, muita gente se perdeu. E aqueles que não se perderam estão aqui. Muitos estão dirigindo Uber, nada contra outra pessoa. Mesmo se você dirige Uber hoje, uma forma honesta de trabalhar. Se acontecesse de eu não tivesse emprego, não conseguisse emprego de jeito nenhum, eu trabalharia tranquilamente de Uber também. Mas, assim, eu falo no sentido, por que as pessoas não cresceram, né, na carreira? Né? Então, funciona para você também. Eu sou prova viva disso. A minha experiência, né? Hoje eu sou uma pessoa, assim, fora da curva, acima da média. Não porque eu sou uma pessoa mais inteligente, mais capaz, mais inteligente que você, não. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito, que eu sonho. Eu corro atrás dos meus sonhos. E eu não deixo as pessoas me desanimarem, falar que você não conseguir. Eu me lembro até hoje, eu tinha ali 18, 19 anos, um colega meu de trabalho, eu trabalhei com almoxarife, era auxiliar de almoxarifado.
Já trabalhei de tudo um pouco, até capinar rua eu já fiz. Fiquei 3 meses capinando rua, já fui office boy, fui auxiliar de serviço, fazia compras, depois eu fui para almoxerifado. E um colega meu falou assim, pra gente não tem jeito, a gente não passar na federal, a gente não vai passar, porque a gente sempre estudou em colégio público. Então, a gente não vai dar... Eu pensei que, falei, não, para mim, não. Então, as pessoas são especialistas em dar desculpa. Já percebeu isso? As pessoas falam, não, se eu tivesse nascido numa família que me apoiasse, se eu tivesse estudado em colégio particular, se meus pais tivessem dado mais condições, me incentivado, eu teria. Se meu chefe me desse a oportunidade, eu digo que a oportunidade é você que faz. Evidente, quando você coloca Deus na frente e você faz a sua parte, você acredita, você tem fé, as coisas começam a acontecer. Deus vai abrindo as portas para você. Mas você tem que estar preparado. Vou te contar um sonho. Nessa época de 19 anos, eu tinha um sonho de trabalhar numa multinacional. Mas para isso, eu ia ter que aprender a falar inglês. E você sabe que num colégio público, a gente não aprende a falar inglês, né? A gente aprende ali o máximo o verbo to be. Eu cheguei a fazer um curso de inglês, pagando baratinho, também não conseguia ali, eu aprendi a ler, né, alguma coisa, mas eu não conseguia falar o inglês. Né? Aí depois eu paguei um curso mais caro aqui em Belo Horizonte, eu sou aqui de Belo Horizonte, que era My English. Aí eu via que tinha pessoas que falavam inglês melhor do que eu, na mesma turma, e eu sentia ali vergonha, dificuldade, né? No trabalho, eu conheci uma pessoa que falava inglês, e ele foi e me ensinou, me deu algumas dicas ali. Eu pretendo ali, em outra oportunidade, estar detalhando mais. Mas, resumindo, né? Hoje eu falo inglês. E eu acabei conseguindo passar numa entrevista numa multinacional. Já na entrevista de emprego, eu estava com a analista do RH e com o gerente. E eles já começaram a entrevista em inglês comigo. Aqui que eu te falei no começo aqui da live, não sei se você viu, tem gente que mente no currículo, principalmente inglês. Inglês avançado. E a pessoa não fala. E as empresas, o que elas fazem? Na entrevista de emprego, elas já vão te fazer entrevista em inglês. E ali, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, eu consegui entender e consegui me comunicar em inglês, mesmo que não era inglês mais avançado, mais perfeito ali, mas eu consegui responder as perguntas que eles me fizeram em inglês e eu consegui ser contratado para entrar nessa empresa, na British Telecom. Eles estão hoje em quase 200 países, né? Na época era 192 países, e foi maravilhoso ter trabalhado lá. Era muito bom o salário, os benefícios, e eu me sentia realizado, porque eu prestava serviço, a empresa, ela era a matriz dela era ali no Reino Unido, então quase que diariamente você tinha reuniões ali com pessoas do Reino Unido, né, de UK, dos Estados Unidos, da Índia, da Alemanha, pessoas de culturas diferentes. Eu achava o máximo você poder conversar com pessoas de outros países, né? E eu prestava serviço para a FIT ela é italiana. Então, a matriz, a matriz deles está onde? Na Itália. Eu não falo italiano. Qual que é a língua que a gente usava? O inglês. Hoje o inglês é a principal língua, né? Falada no mundo, a língua dos negócios. E o inglês, ele abriu a minha mente também para aprender novas tecnologias. Quantos cursos eu fiz em inglês e faço em inglês? Quantos livros eu li em inglês de tecnologia? Quantas provas de certificações eu fiz em inglês? Eu achava mais fácil fazer a prova em inglês do que em português, porque as provas de certificação, um professor me ensinou isso na época de faculdade, elas usavam o português de Portugal. Então tinha algumas palavras que o significado era diferente do nosso português. E fora que quando você escolhe fazer a prova em inglês, você tem mais tempo de prova, para essas provas de certificação, que são internacionais. O tempo é maior, porque eles sabem que você não é nativo. Né? Essa língua materna é o português. Então, você vai fazer em inglês, você tem ali meia hora a mais. Fora que fazer em português era a tradução muito tosca. A palavra feia fala tosca, né? A tradução muito... algumas se ia ter dificuldade. Então, gente, não tem jeito. Se você quer crescer na carreira, você precisa aprender o inglês. Se você quer chegar ali no topo da sua carreira, não vai ter jeito. Então,
Se eu, uma pessoa que vim da periferia, aprendi a falar inglês, você também consegue. Muitas pessoas, né, têm aquele sentimento, eu já tentei de tudo, e mesmo assim não saí do lugar. São aquelas pessoas ali que eu falei anteriormente, né, fizeram certificações, fizeram pós, fizeram tanta coisa, aprendeu tanta coisa, e ela ali continua ali no mesmo lugar. Se for só conhecimento técnico, né, o que deveria acontecer? Quem mais estuda, mais cresce. Eu sou uma pessoa estudiosa, mas não foi só o estudo que me fez crescer. O que realmente acontece mas não é isso que acontece. Né? Não basta somente estudar, não basta somente se qualificar, né? O problema não é capacidade, é estratégia, é posicionamento, é plano de carreira, é plano de estudo, é você saber, né, o que você quer ser daqui a uns anos, você ter esse planejamento. Quais habilidades eu tenho que desenvolver para chegar lá? Muita gente não faz a mínima ideia de como identificar isso, como descobrir isso, né? Isso aqui é o meu papel. E eu vejo isso todos. Eu comecei montando o computador, eu achava o máximo. Eu era estagiário, o primeiro estágio meu, eu ganhava ali meio salário mínimo, não era nem o suficiente para pagar a faculdade, mas como eu não sabia nada, eu aceitei. Fiquei nesse estágio ali por volta de 1 mês, 2 meses, ali eu consegui outro estágio, pagava um salário. Aí já dava quase para pagar a faculdade. Então eu passei muito perrengue, muita dificuldade. Aí eu consegui o estágio que a gente montava a máquina, a gente comprava ali placa-mãe, processador, memória, eu achava o máximo aquilo. Eu estava sempre lendo, né, tinha uma coluna no jornal, que o cara falava lá sobre as tecnologias, eu ficava lá lendo, chegava uma placa-mãe nova, eu falei, nossa, que legal essa placa, né, ela tem uma capacidade de processamento maior, saiu uma memória, um processador, né, mais potente, eu achava o máximo aquilo, comprava os gabinetes legais, fiquei ali um tempo trabalhando ali. E ali eu estudando na faculdade. De lá eu saí, fui administrador de rede. Já foi um salto, já mais que dobrei de salário. Eu sei que isso não é tão fácil, mas é totalmente possível. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Consegui 50%, e às vezes até 100%. Como sair do operacional e crescer na carreira? A forma de você sair, né, do operacional, daquelas tarefas ali, que elas são de menos valor. Hoje ganha mais aquele que resolve problemas mais complexos. Se você ficar fazendo ali só o básico, aquilo ali, você não vai ter um alto salário, mas quando você é uma pessoa que resolve grandes problemas na empresa, você passa a ganhar o equivalente. Então é tudo que a gente quer, né? Aumentar o salário sem trabalhar mais, né? Quantas pessoas estão ali em 2 empregos, fazendo bico? Não, isso para mim você pode fazer isso até por um período, né? Às vezes você precisa levantar um dinheiro, sei lá, você quer comprar a sua casa, e hoje a casa é tão caro, né? Tem casas aí de 500 mil reais, né? É muito dinheiro, às vezes você precisa levantar, você precisa ter 20% de entrada, né? Seria pelo menos 100 mil reais ali para você dar a entrada, para financiar o restante. Às vezes você precisa dar um gás, sim, você ficar um período de tempo trabalhando muito, sim, mas o tempo todo ali, não, pessoal, haja saúde, né? Não adianta, né, você trabalhar muito, ganhar muito e perder a saúde, porque o dinheiro, ele não compra a saúde. Por isso que eu bato na tecla, você tem que se qualificar e se diferenciar entre as pessoas. Eu quase que toda semana recebo proposta de outras empresas no meu LinkedIn. Eu posso escolher onde eu quero trabalhar hoje. Mas por quê? Foi, né, a construção ali de carreira, né, foi a construção de duas coisas, experiência e conhecimento. As duas coisas que vão te fazer você prosperar e crescer na sua carreira. Mas eu comecei do zero. Comecei sem saber nada. Comecei ali ganhando meio salário. Comecei ali montando máquina para chegar onde eu cheguei. Tem gente que quer já começar ganhando 10 mil. Não, isso não acontece. Isso não acontece. A área de TI é uma área muito boa, paga-se bons salários, mas para aqueles profissionais que conseguem se posicionar. Conseguem, né? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigado aqui pelo tempo de vocês. Então, que Deus te abençoe e eu te vejo na próxima aula.